Três sinais de que você está se relacionando com uma pessoa narcisista. Sabe aquela sensação angustiante em que você às vezes se sente perdida, não sabe com quem está lidando, às vezes se sente até culpada por determinadas situações em que você se levanta, questiona. Muitas vezes você se sente amada, mas mais do que amada, você se sente confusa, porque você não sabe se aquele outro está refletindo a própria vontade ou de fato está amando você. Essa e outras questões nós vamos discutir hoje para entender sobre narcisismo e sobre os sinais que estão escancarados quando a gente se relaciona com uma personalidade assim. Meu nome é Poliane Rieger, eu sou psicóloga, psicanalista e professora. E no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre três sinais importantes sobre como saber se você está ou não se relacionando com uma pessoa narcisista. Antes de começar o vídeo, quero deixar bem claro aqui para vocês que não são só esses três sinais, a gente tem várias outras questões a serem observadas, e eu sei que está na moda e as pessoas vêm falando bastante sobre essa questão do narcisismo. Mas antes de trazer esses três pontos principais para detectar uma pessoa narcisista no relacionamento, é interessante entender que todos nós passamos pela fase do narcisismo. E o que é isso, Pauline? É uma fase de desenvolvimento que tem relação com quem nós somos. Como que isso acontece? Quando você nasce, você é um bebê, e os seus pais desejam você, investem em você, cuidam de você, isso faz com que você receba um certo tipo de nutrição, de amor e cuidado e proteção. Isso faz parte da construção de como você vai se enxergar como pessoa. Sabe a tal da autoestima? Tá aí. Se você for uma pessoa amada, desejada, cuidada, protegida, nutrida, você provavelmente vai passar por essa fase tranquilamente. E aqui a gente tem dois pontos importantes. A gente tem o sujeito extremamente vulnerável, que não foi desejado, não foi nutrido, não foi cuidado. Então, ele tem aí um escorregão nessa fase do narcisismo. Então, se ele não recebeu de fora, a energia toda dele, ao invés de ir para fora, toda a questão dele subjetiva volta para ele mesmo. Então, se ninguém me amou, se ninguém me cuidou, eu agora sou o centro da minha vida. Eu vou me cuidar. Então, primeira coisa importante é entender: o narcisista não é aquele cara ou aquela mulher maravilhosa que se acha tudo, não. Pelo contrário, são extremamente vulneráveis emocionalmente e usam o outro como presa fácil para alimentar esse seu narcisismo doentio, que é o narcisismo que o Freud fala como dois. Então, se deu tudo certo, narcisismo 1. Você tem um reconhecimento como pessoa, você foi amado, então você sabe amar outra pessoa. Narcisismo 2. Você não foi amado, não foi reconhecido, então você não sabe amar outras pessoas. Você só ama a si mesmo, tá? Então, essa é uma questão importante sobre a fase do desenvolvimento para a gente entender primeiro o que é narcisismo. Outra questão importante que eu sei que vocês não gostam de ouvir, mas eu vou trazer aqui para vocês. Todo narcisista só atrai aquela presa fácil dependente, ou seja, não é qualquer pessoa que se apaixona por um sujeito narcisista. As pessoas que se atraem por esse tipo de sujeito geralmente são pessoas carentes, desorientadas, pessoas que são emocionalmente vulneráveis. São as presas mais fáceis para o narcisista. E vocês vão entender agora quando eu trouxer os três pontos principais. Então, dito isso, agora eu quero trazer para vocês os três pontos principais para identificar se você está se relacionando com uma pessoa narcisista. Mas antes de continuar, se você não me segue, começa a me seguir e ative o sininho aqui para não perder nenhum vídeo, porque 2 vezes por semana eu coloco vídeo aqui para vocês e vários vídeos curtos sobre vários temas para vocês poderem entender sobre vocês, sobre a vida, sobre psicanálise, sobre neurociência. Então não deixe de me seguir, compartilhar com alguém que você acha que deveria ver esse vídeo e ativar o sininho, hein? 3 coisas. Começar a me seguir, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa saber sobre esses 3 pontos importantes. E, enfim, nós vamos para os 3 pontos importantes. A primeira coisa, sobre a identificação de estar ou não no relacionamento com uma pessoa narcisista. A primeira questão é: o narcisista ele se apaixona pelo espelho. Lembra quando eu expliquei sobre a questão do desenvolvimento do sujeito? Então, como ele não foi amado e nutrido, ele não sabe amar para frente, ele ama só a si. Então, ele só vai gostar, se interessar, se apaixonar por pessoas que refletem a própria identidade dele.
Ou seja, o começo do relacionamento, aquela pessoa te admira, acha você maravilhoso, maravilhosa, ela admira algumas questões específicas, nossa, você é muito inteligente, é muito bonita, é muito rápido, é muito isso, é muito aquilo. Por quê? Porque, na verdade, ele está olhando para um espelho. Ele deseja, ele idealiza que ele seja assim. Então, ele vê isso em você e aquilo ali brilha os olhos dele. Então, a primeira coisa importante quando você sabe que está envolvido com uma pessoa narcisista, você é somente o reflexo do espelho dele. Ele vai te elogiar loucamente. Mas, Polly, como que eu identifico isso? Quando ele perceber alguma falha sua, ele vai apontar. Ele vai se frustrar. Ele não vai aceitar. Então, a pessoa ama, acha você maravilhosa, super inteligente, vai falar isso para você o tempo inteiro, tanto que você é maravilhoso, e por isso que ele resgata essas vítimas mais vulneráveis. Mas no momento que você falhar, no momento que você dá uma escorregada naquilo do ideal que ele tinha, ele vai apontar, ele vai ficar frustrado, ele não vai gostar, não vai saber lidar com aquilo. Isso nos leva para o segundo ponto para identificar se você está tendo um relacionamento com uma pessoa narcisista. O segundo ponto ele é sempre a prioridade na relação. Então, ele diminui o outro o tempo inteiro. Então, eu sou o reflexo dele, ele elogia e tudo, mas no sinal pequeno de imperfeição é onde ele se prioriza. Eu sou maravilhoso, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele diminui o outro, para que ele continue no pedestal. Então, o segundo ponto importante é esse. O sujeito sempre vai encontrar uma brecha para invalidar, para diminuir você em alguma situação, em alguma questão. Mas aí vocês vão perceber que, ao mesmo tempo que ele elogia, porque você é um reflexo dele, ele não sabe lidar com as suas imperfeições. Então, quando ele encontra uma brechinha de imperfeição ou de deslize, ele se frustra e aí ele diminui o tempo inteiro você e ele é a pessoa maravilhosa da relação. E a gente vai para o terceiro ponto importante. O terceiro ponto é esse outro, ao mesmo tempo que diminui, que invalida você, às vezes até de forma bem violenta, psicologicamente falando, esse outro ele te resgata de uma forma, vai te persuadir de uma forma que mesmo ele criando a situação, tratando você mal, colocando você daquela forma invalidada e insignificativa, vai fazer você se sentir culpada pela própria situação. Então, quando você começar a perceber, nossa, mas você está me tratando mal, mas eu não estou gostando disso, eu acho que você foi... A pessoa começa a criar todo um enredo, uma narrativa para envolver você e fazer com que você se sinta culpada pela situação que ele mesmo criou. Então, esse é um dos pontos que mais aparece na clínica. A pessoa fala, não, mas ele me ama tanto, mas ele é tão bacana, ele é tão gentil, ele me elogia. Mas às vezes acontece isso aqui, mas é porque eu exagerei, é porque eu, e aí você se sente culpado. Porque toda narrativa é construída exatamente para isso. Primeiro, refletir o espelho dele, ou seja, você é aquilo que ele idealiza, porque ele é extremamente vulnerável, então ele idealiza, encontra em você, mas se ele vê o primeiro sinal de falha, ele se frustra, e aí a gente vai para o segundo, ele se coloca em prioridade, ou seja, eu sou o melhor, eu que mereço atenção, eu que mereço o pedestal, o trono nessa relação, e vai invalidar, desqualificar o outro. Aí a gente vai para o terceiro ponto. Ainda que esse outro desqualificado, invalidado, comece a sofrer e questione a situação, ele cria toda uma narrativa para fazer essa pessoa se sentir culpada. E, minha gente, não se esqueça do ponto crucial na relação com um sujeito, com uma pessoa narcisista. Eles só se atraem pelas pessoas vulneráveis emocionalmente. Então, quando vem com aquele discurso, meu ex-narcisista, minha ex-narcisista, você também tem uma questão para ser elaborada e pensada. Tem que levar para análise, tem que entender como que foi estabelecida as suas principais relações originais, geralmente com mamãe e papai ou alguém que ocupou esse lugar. E aí você vai entender por que você também se atrai por esse tipo de personalidade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e me siga para mais. Além disso, o que você acha sobre essa questão do narcisismo? Você já se envolveu com alguém com essa personalidade? Você se identificou nesse papel de narcisista? Comente aqui que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.